Olá, meninas, bom dia. Vamos agora entrar no capítulo 8, tá? Polígonos e construções geométricas. Então, vamos acompanhando aí na página 22. Ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Observe, então aqui eu tenho duas semirretas, tá? E aí, essa região aqui, ó, limitada por essas duas semirretas, né? Essa parte interna aqui, eu vou ter aqui uma abertura. Então, se eu tenho essa abertura, um giro, eu tenho um ângulo. Eu posso ter o ângulo também pegando essa parte externa, tá? Dessas duas semirretas. Então, eu tenho aqui, ó, dois ângulos, o ângulo interno e esse ângulo aqui externo. Elementos de um ângulo. As semirretas, no caso aqui, OA e OB, formam os lados do ângulo. Então, ele tem lados. Podemos escrever semirreta OA ou apenas OA com esse traço em cima. Essas duas formas de representar a semirreta. A seta sobre as letras indica a semirreta de origem em O e substitui a palavra semirreta. O ponto O, no caso, vai ser a origem, tá? Olha aqui, ó, é a origem dessas semirretas. Origem das semirretas OA e OB. É chamado de vértice do ângulo. Então, nós vamos ter lados, vértices. Podemos identificar um ângulo dessa forma aqui, ó. Ó, A, O, B, tá? Como o ângulo, né? Como o O é o vértice, olha só o símbolo que fica nele para representar que é aqui que fica o ângulo, tá? Ou simplesmente usando a letrinha O, com esse símbolo em cima. A unidade de medida de ângulos é o grau. Então, isso aqui é um resumo para vocês. Vamos falar então dessa unidade de medida? O grau é a unidade padrão de medida do ângulo e é indicado pelo símbolo, essa bolinha aqui, ó. Cada grau representa 1 de 360, de uma volta completa. Então, olha só, uma volta completa tem 360 graus, tá? Cada grau é um tracinho desse aqui, tá representando 1 grau. Então, a gente tem 360 graus para formar uma volta completa. Um instrumento que utilizamos para medir ângulo é o transferidor. Olha só, vocês conhecem, olha só. O transferidor, ele pode ser assim ou nesse formato aqui, tá? O instrumento que utilizamos para medir ângulo é o transferidor. Podemos usar transferidores de volta inteira, que é esse aqui, 360 graus, ou de meia volta, 180 graus. Nos dois casos, para a realização das medidas, precisamos identificar o centro do transferidor e sua linha de fé. Olha o centro, ó, esse é o centro, tá? E a linha de fé é essa linha aqui, onde a gente vai começar a formar o ângulo sempre. Para medirmos um ângulo, devemos posicionar o centro do transferidor em seu vértice. Então, o centro vai ficar no vértice do ângulo. E fazer a linha de fé coincidir com um dos lados do ângulo. A medida corresponde ao ponto em que o outro lado do ângulo intersecta a escala. Então, olha só. Olha aqui essa abertura aqui, ó. Aqui é onde vai ficar o vértice. Exatamente no centro do transferidor. Tá vendo aqui esse lado do ângulo? Fica exatamente em cima da linha de fé. E aí, ó, um ângulo de 45 graus. Ó, aqui tá o zero. A gente vai até 45 aqui. Aí, a gente marca aqui e traça uma outra reta para formar o ângulo. Tá vendo? De 45 graus. Olha o de 120, ó, como vai ficar. Também podemos usar o transferidor para construir um ângulo com a medida desejada. Então, na próxima parte. Então, vamos lá, ó. Usando uma régua, desenha a semirreta OA. Então, vamos desenhar aqui uma semirreta. Ela começa aqui em O e ela vai infinitamente. Aí, a gente marca aqui o ponto A. Posicione o centro do transferidor aqui, ó. Tá? Olha só, já começou aqui, ó. O centro, esse pontinho aqui, que vai ser o vértice do ângulo, tem que ficar em cima do centro aqui, ó, que é esse ponto aqui do transferidor, tá? E faça a linha de fé coincidir com a semirreta. Aí você vai ver que a linha de fé vai coincidir com essa semirreta aqui, vai ficar exatamente em cima. Localize na escala do transferidor a medida desejada. Nesse caso aqui, um ângulo de 120 graus. Ó, olha o zero aqui. Porque a gente pode começar dos dois lados, tá? Se eu vou começar desse lado, eu vou olhar para o zero aqui. Se eu começar desse lado, eu olho para o zero aqui. Então, vamos lá. 0, 10, 20, 30, até chegar em 120. Olha onde está o 120, ó.
tá? Marque ali o ponto B. Então, vocês vão chegar aqui no 120, vão marcar o ponto B, contando a partir do zero, tá? Situado sobre essa linha aqui. Então, a gente começou contando a partir do zero, fomos até lá no 120, a gente vai marcar o ponto B. Olha lá. Ó, 120 aqui, ó. Você pode marcar aqui ou aqui, tanto faz, tá? Tá na mesma direção. Trace a semi-reta OB, criando assim o ângulo, olha lá. Aí a gente vai tirar o transferidor, você vai traçar aqui assim, para você poder formar o ângulo de 120 graus. Não é difícil, hein? A medida de um ângulo é indicada por medida de AOB. Para simplificarmos a notação do ângulo AOB, podemos escrever apenas AOB, ou só o O, ou só esse A minúsculo, tá? Ou ainda usar essas letras gregas aqui. Então, nós vamos estar aqui representando o ângulo. Na página 25 já tem uma atividade. Ó, escreva na linguagem matemática a representação de cada ângulo e dos lados que o formam. Indicação do ângulo, ó. DOC, olha só. Ou a gente pode começar daqui também. COD. Então, tem que ser assim a resposta. E os lados? OD e OC. Lembrando que a gente vai colocar esse traço em cima, porque nós não estamos escrevendo semi-reta. Então, é a representação dos lados e a indicação dos ângulos. A mesma coisa do lado de cá. Na número 2, nós vamos, utilizando um transferidor, meça cada um dos ângulos e escreva sua medida. Então, nós vamos colocar o centro do transferidor aqui, tá? Começando aqui, ó. Aí, você vai ver a abertura, começando do zero, respeitando a linha de fé. Aí você vai ver a abertura, ela está indo até onde? Aí aonde marcar aqui no transferidor, vocês vão ver lá, 23 graus. O B vai ser 112, o C vai ser 45 graus. Aí vocês têm que colocar o transferidor deitadinho, tá? Para conseguir a medida, ou começando daqui, ó, para conseguir a medida desse ângulo aqui. Olha esse aqui, ó, tá querendo esse ângulo externo aqui, ó. Então, vocês vão usar o transferidor para conseguir saber a medida desses ângulos aí. Vocês estão vendo as respostas aqui, mas eu vou pedir a vocês que também testem para ver se vocês vão estar sabendo usar corretamente o transferidor.